sem forma e vazia. Essa é uma das primeiras descrições que a gente encontra na primeira página da Bíblia, quando fala da criação de todas as coisas, onde não tinha nada e tudo se fez, onde Deus colocou tudo aquilo que nós vemos. Quando Deus criou os céus e a terra, Ele colocou como coroa da criação o ser humano, Adão e Eva, com o objetivo de cuidar de toda a criação, governar toda essa criação. Porém, sabemos, como está descrito, que o pecado entrou no mundo e justamente atrapalhou essa relação perfeita entre Deus e a criação, e entre a criação e nós, seres humanos. É claro que Deus poderia ter feito tudo de novo, ter começado do zero, mas em amor, em compaixão, a vida de todos nós, a cada um de nós, Ele promete o Messias, Ele promete o Salvador. E essa promessa, ela é mantida e preservada de geração a geração, de Abraão, de uma família. Isso se vai até uma nação, um povo. E essa promessa, que é repetida várias vezes, ela se baseia naquilo que nós ouvimos. Deus nos mandou um menino, Ele será nosso rei, Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Eterno, Pai Poderoso, Príncipe da Paz. E essa promessa, ela foi mantida, porém, 400 anos de silêncio, onde nenhum profeta mais foi levantado por Deus para avisar, mas o povo esperava a chegada do Messias. Como que ele esperava? Em glória, com anjos, com arcanjos, como um rei que viesse para colocar todo o povo sobre holofotes e ser cuidado. Mas não era essa forma que o Criador de tudo resolveu vir ao mundo. E a maneira como Ele resolveu vir ao mundo ainda nos choca. Vocês viram? Numa estrebaria, com cheiro de animais. Dessa forma que o Criador de todas as coisas resolveu vir ao mundo. E não somente isso, mas por meio de uma simples moça. Vocês conseguem pensar na Maria e o que ela deveria estar pensando e sentindo quando o Criador de todas as coisas de repente diz para ela que agora ela traria a luz ao Verbo eterno? Vocês conseguem imaginar José ouvindo do anjo que ele agora teria a sua noiva, aquele que seria o Criador de todas as coisas? Parece que não faz sentido. Será que eles estavam preparados para receber o Emanuel, Deus conosco? Não havia lugar, não era o jeito, mas o Salvador lhes foi confiado. E sabe de uma coisa? A primeira palavra que o anjo falou, tanto para José como para Maria, foi algo muito simples, mas muito profundo. Não tenham medo. Deus está contente com vocês. Mas é comum, é natural eles terem medo diante de algo tão profundo. Nós conseguimos entender as coisas da criação. Nós conseguimos até certo ponto entender o tempo, o espaço, a matéria. Até certo ponto nós conseguimos entender. Mas tem coisas que estão além das coisas palpáveis que estão diante dos nossos olhos. Tem coisas que são eternas. É Deus que coloca no nosso coração. Por exemplo, o nosso entendimento consegue entender e compreender o tempo. O Senhor Jesus, Ele nasce num pequeno bebê, e assim como nós, Ele passa esse tempo, Ele cresce. Nós conseguimos entender talvez a matéria. O Salvador, Ele suportou sobre os seus ombros o peso do pecado, mas sem pecar. O espaço, Ele habitou aqui entre nós para inaugurar o reino de Deus. Isso é tão profundo e tão complexo, é difícil nós imaginarmos isso. Nós conseguimos compreender algumas coisas, as coisas que estão na criação. Por exemplo, talvez muitos que estão aqui vieram visitar, e a gente consegue imaginar e medir o espaço, a distância
da casa dos avós para a casa dos netos, ou para a casa dos pais que vêm visitar os filhos, ou os filhos que vão visitar os pais. A gente consegue entender e medir essa distância. Agora, a gente não consegue medir o calor de um abraço, o afeto, o carinho de alguém. A gente consegue até cronometrar quanto tempo isso foi, os minutos, os segundos, isso a gente consegue. E o apóstolo Paulo vai dizer em certo momento que tempo é uma oportunidade. O tempo é um momento para a gente vivenciar coisas novas. E hoje a gente está vivendo isso, coisas novas. Essa experiência tão profunda de estarmos aqui e relembrarmos algo tão maravilhoso, tão profundo. Mas ao mesmo tempo é difícil entender a falta que faz a saudade das pessoas que não estão ao nosso lado hoje. Que talvez enquanto nós estivermos aqui, a gente não vai ter mais esse tempo, enquanto estivermos aqui. Talvez nós conseguimos entender a matéria. O nosso corpo que fica acordado noites em claro, cuidando dos nossos filhos que estão doentes, ou cuidando de entes queridos que estão no hospital. Talvez a gente consiga entender isso, mas a gente não consegue medir o amor sacrificial de alguém que se doa pelo próximo, daquele que se doa pelo outro. Deus, Ele está acima de tudo isso. Deus é eterno. Deus está fora do tempo, da matéria, do espaço. E Deus que criou todas as coisas resolveu habitar entre nós, para transformar as nossas vidas, para dar sentido à nossa caminhada aqui e hoje. Hoje a gente contou uma história muito bonita, que foi lá do Jardim do Éden, da criação até a manjedoura. Uma parte dessa história a gente contou hoje, mas ela não termina aqui, a gente sabe disso. Essa história aponta da manjedoura até a cruz, até a ressurreição, que fala da vida que a gente recebe por estarmos unidos com Jesus. Mas a história também não termina ali, na ressurreição. Vai da ressurreição do túmulo vazio até a cidade celestial. Essa é a promessa que Deus fez para nós, da criação à manjedoura, da manjedoura à ressurreição, da ressurreição até a nova Jerusalém. Essa é a promessa que Deus tem para a vida de todos nós. E no centro de tudo isso, de toda essa história, Jesus está presente. E Jesus se dá de presente para mim e para você. Olha, o que eu posso dizer nesta noite de Natal é uma frase muito simples, mas Feliz Natal. Feliz Natal a todos nós. Que a mensagem deste Natal, do menino Jesus, possa habitar nos nossos corações, para que a gente possa confiar num Deus que é sem medida, um Deus que está acima da nossa compreensão, do nosso entendimento de tempo, matéria e espaço, da nossa razão, para que Ele que habita em nossos corações produza alegria, cântico, gratidão, transforme cada gesto nas coisas que não podem ser medidas, nas coisas que são eternas, das coisas que duram para sempre. O que eu posso dizer a vocês, e que foi lindamente representado, cantado por essas crianças, pelos versos, pelas músicas e por todos nós, é um simples Feliz Natal.